lobo da ínsula, pessoal, ele é extremamente ligado ao que nós chamamos de sistema límbico. O sistema límbico é um conjunto de estruturas de substância cinzenta que estão situados ao redor do tronco cerebral, formando uma espécie de anel. Tá? Eu trouxe uma imagem para vocês mostrando as principais estruturas do sistema límbico. Giro cingulado, o fórnix, a amígdala, o hipotálamo, o hipocampo, entre outras. Ele forma esse anel bem interno. A principal função do sistema límbico está relacionada com o que eu acabei de falar do lobo da ínsula. São as emoções, os sentimentos. A ira, o medo, a paixão, o amor, o ódio, a alegria, a tristeza, a raiva e assim por diante. São criações mamíferas, nós mamíferas que temos esses sentimentos justamente por termos o sistema límbico no nosso córtex, e são emoções que são originadas a partir dessas estruturas. É muito importante a gente lembrar que as estruturas envolvidas com a emoção se interligam intensamente, nenhuma delas é exclusivamente responsável por um estado emocional. Elas são um conjunto de estruturas para nos dar uma determinada emoção. Falaremos de alguma dessas estruturas agora, porque se falarmos de todas, a gente fica aqui 2, 3 aulas só falando do sistema límbico. Deixei mais uma dica de vídeo para vocês, onde vocês conseguirão entender um pouquinho melhor da formação desse sistema. Bom, polo temporal, região bem anterior lá do lobo temporal, a pontinha do lobo temporal, tá pintada em amarelo ali naquela figura com a numeração 38, eu circulei ela para vocês ali naquele cérebro colorido mais embaixo, para que vocês entendam onde está o polo temporal. A principal função do polo temporal, daquela região do lobo temporal para o sistema límbico, é a conexão com a amígdala e com o hipotálamo. Ela recebe informações olfatórias, gustativas, visão e audição, e participa essas informações sensoriais com as interações emocionais e sociais. Como eu acabei de falar, recebe o cheiro, recebe o sabor e transforma em emoção. Então, o polo temporal ajuda nessa conexão entre as questões sensoriais, de audição, visão, tato, gustação, para transformar em emoção. Giro do cíngulo, pessoal. O giro do cíngulo, ele circunda o corpo caloso. O corpo caloso é aquela estrutura, né, que está na região bem central, unindo o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo do cérebro. E esse giro do cíngulo, o giro do cíngulo, ele está ao redor desse corpo caloso. Ele conecta o tálamo, a amígdala, o córtex premotor e o córtex motor. Então, ele faz uma conexão de uma série de estruturas e auxilia no processamento da dor, da tensão, motivação, principalmente motivação motora, poder fazer movimentos, querer fazer determinados movimentos. Se porventura o indivíduo desenvolve uma lesão no giro do cíngulo, ele pode desenvolver uma série de alterações, tanto emocionais quanto motoras, principalmente apatia, aquele paciente que não tem vontade, não tem desejo de realizar alguma tarefa, ele não tem motivação, tá? Até porque acabamos de falar da motivação, que é um dos principais objetivos do giro do cíngulo. Alzheimer, esquizofrenia, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, tudo isso vai depender também do tamanho dessa lesão do giro do cíngulo. Então, entendam o quanto essa estrutura é importante para as questões emocionais também. O hipocampo, pessoal, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do hipocampo, porque ele é extremamente importante para a nossa memória. Tudo que aprendemos, principalmente memória emocional, motivação, todas as questões de aprendizagem ficam guardadas no hipocampo, tá? Nós sabemos que existe a memória a curto prazo, memória a longo prazo, principalmente memórias ficam no hipocampo. O
ocorre ao longo de toda a vida a neurogênese. Novas células vão se formando no hipocampo. Algumas morrem, outras nascem. Porém, com o passar do tempo, com o envelhecimento e principalmente em indivíduos que desenvolvem a doença de Alzheimer, o hipocampo vai perdendo neurônios, vai ocorrendo essa morte neuronal. Essa região, quando perde uma grande quantidade de neurônios, desenvolve uma doença que nós chamamos de doença de Alzheimer. É aquele cérebro que perdeu neurônios, né, como a imagem ali embaixo, é um cérebro mais murcho, um cérebro que tem uma redução importante de massa encefálica e o paciente desenvolve uma série de alterações, como perda de memória, inicialmente a curto prazo, depois as memórias de longo prazo também, alterações emocionais. É um paciente com doença de Alzheimer, ele costuma ficar agressivo, com perda de noção, libido, não sabe quando pode ou não pode fazer determinados gestos, falar determinadas palavras. Então, doença de Alzheimer envolve não só a perda de memória, mas como uma morte neuronal global dessa substância negra, da substância cinzenta e branca, acaba desenvolvendo uma série de outras alterações cognitivas também. Ainda falando do sistema límbico, falaremos agora da amígdala. A amígdala, ela é uma regiãozinha, só um pontinho ali eu circulei para vocês. Ela é uma região um pouco mais anterior, logo à frente do hipocampo, tá? Bem pequenininho, uma bolinha à frente do hipocampo, responsável por coordenar algumas respostas emocionais como aversão, nojo e medo. Ela também regula o comportamento agressivo, como eu acabei de comentar da doença de Alzheimer. Quando tem uma morte neuronal importante, não só do hipocampo, mas também como da amígdala, pode ocorrer que os pacientes comecem a ficar com excesso de agressividade. E muitas vezes eles não estão entendendo, eles não se reconhecem agressivos, porque é uma questão neurodegenerativa, né? Uma questão realmente de um início de uma demência. Ela também está envolvida em mecanismos de recompensa e motivação. Toda vez que nós recebemos um elogio, um feedback positivo, a amígdala é ativada e nos dá aquela sensação de motivação. Poxa, vou fazer de novo, vou fazer melhor, porque acabei de ganhar um elogio, acabei de ganhar um presente e assim por diante. Então tem toda essa relação da amígdala com questões de medo, de aversão, mas também com as questões de recompensa e motivação. Por isso a importância dos feedbacks para as pessoas. Participa também de processos como atenção, percepção e memória, até por estar bem ligadinho ali com o hipocampo. Caso o paciente venha a sofrer alguma lesão na amígdala, ele pode desenvolver alterações como a falta de capacidade de reconhecer faces ameaçadoras. Se nós um teste fácil é entregar algumas imagens de faces, uma face de uma pessoa com raiva, uma pessoa com medo, uma pessoa chorando, e a pessoa que tem essa lesão de amígdala, ela não vai saber distinguir uma cara de medo com uma cara de triste, com uma cara de feliz. Então ela não reconhece essas emoções. Assim como ela pode desenvolver uma incapacidade de ter medo. Então pode ser que ela coloque a mão no fogo, pode ser que ela vá à beira de um penhasco e não tenha medo, coisas que ela teria antes da lesão. Ela não tem mais essa noção de ameaça, ela não tem mais medo de algumas coisas, tá? E ela também não reage de forma adequada e adaptativa a determinadas ocasiões. Pode ser que comece a esquentar e ela tire toda a sua roupa, porque ela não tem mais noção que não pode tirar a roupa em público e assim por diante. Muito bem, sistema límbico nós finalizamos aqui. Agora nós falaremos mais profundamente de cada uma das regiões do nosso telencéfalo, do nosso córtex cerebral. Agora falaremos especificamente das funções de cada uma das principais regiões do telencéfalo, o nosso córtex cerebral, que é aquela fina camada de substância cinzenta que reveste o centro branco do nosso cérebro. Nós já vimos, né, quando falamos da diferença da substância branca e cinzenta, que no cérebro, no córtex cerebral, nós temos a substância cinzenta ao redor da substância branca.
No córtex cerebral, chegam os impulsos provenientes de todas as vias sensitivas. Todos aqueles neurônios que eu comentei, que são os aferentes, que são os sensitivos, que receberam informação do tato, da pressão, da dor, da temperatura e assim por diante, eles chegam até o nosso córtex. Vai interpretar essa informação e então vai tomar a consciência daquela informação quando necessário. A gente tem que lembrar que o nosso córtex é extremamente inteligente e por muitas vezes ele não torna consciente todas as nossas sensações. Ao final da aula nós falaremos da neuroplasticidade e é bem importante que vocês lembrem disso, porque vocês vão ver o quanto o nosso corpo consegue se adaptar a informações que não são importantes para nós em determinados momentos. Do córtex cerebral saem impulsos nervosos. Então, assim como chegam os impulsos dos neurônios aferentes, dos neurônios sensitivos no córtex, também saem os impulsos motores pelos neurônios eferentes, que vão dar então comando aos movimentos voluntários relacionados aos fenômenos psíquicos e assim por diante. Lembrando que os movimentos reflexos medulares não chegam até o córtex. Só ocorre aquela conexão através de interneurônio lá na medula mesmo, certo? Dica de vídeo também para vocês, onde explica um pouquinho de cada uma das etapas e funções do nosso córtex. Gente, eu trouxe essa imagem para vocês. É uma imagem extremamente colorida, cheia de números. Não temos como objetivo aqui nos deter em cada uma das regiões cerebrais e qual a função. Mas, como é um curso de neurociências do movimento humano, eu trouxe principalmente aquelas áreas relacionadas ao nosso movimento. Na área 6, que é aquele giro que está bem em cima, comprido, em um verdinho claro, vocês encontrem o número 6, vocês vão ver que ele está lá no lobo frontal, ele é a primeira estrutura, ele é bem central. Inclusive, a gente consegue identificar um sulco bem importante ali, logo atrás dele. Então, essa área pré-motora, ela é responsável por preparar os movimentos. Ela recebe as aferências que vêm lá do cerebelo, que nós vamos entender que o cerebelo é responsável por refinar alguns movimentos e nos dar coordenação motora, e ele leva essa aferência, leva uma eferência até o núcleo rubro e a área motora primária para que esse movimento realmente seja executado. Na área 10, que é a área de Brodmann, tá? O nome, dependendo, algumas áreas recebem um nome específico. A área 10 é chamada de área de Brodmann. Ela é responsável pelo planejamento motor. Está lá na frente, é uma das primeiras áreas no córtex, no lobo frontal. Então, até é uma área que sofre bastante em acidentes de trânsito pela questão do movimento de chicote. A gente acaba lesionando bastante essa área 10. Ela é responsável por pensamentos, planejamento, memória de trabalho e algumas questões comportamentais. Existem inúmeros estudos na área da psicologia que avaliam pessoas que tiveram lesão na área 10 e que tiveram perda de noção de comportamento, se tornaram agressivas, passaram a falar palavrão, entre outras questões. Justamente porque essa área 10 tem toda essa questão de contenção comportamental também, além das questões de planejamento motor. A área 17 eu trouxe para ressaltar para vocês, lá na região do córtex visual, tá? Tá bem atrás, lá no finzinho, na região lá do occipital do nosso crânio, que é o córtex visual, responsável por todas as questões de processamento de imagem da nossa visão. Área 39, olhem ali no slide, encontrem a área 39, está em laranja, um pouquinho à frente do córtex visual. Ela é uma área chamada de área de Wernicke. Ela é responsável por compreensão da linguagem. Então, é uma região que, se lesionada, é aquele paciente que consegue falar, mas ele não compreende. A gente fala uma frase, por muitas vezes uma frase simples, e ele não tem aquela noção.
Existe um teste chamado Mini-Mental, talvez muitos de vocês já tenham visto, já tenham utilizado, que é um teste de rastreio cognitivo, de fácil aplicabilidade. E uma das questões do Mini-Mental a gente fala para o paciente, pega esta folha com a mão direita, dobre e coloque ao chão. É um comando simples, pegar com a mão direita, dobrar a folha ao meio e colocar ao chão. Mas um paciente com lesão na área 39, ele não compreende esse comando. E ainda mais, muitas vezes ele não consegue realizar por ter mais de um comando numa única frase. A área 43 é a área gustativa. Então, na área 43 nós temos todas as questões relacionadas a sabores, a conseguir entender o alimento que está na nossa boca. E a área 44, chamada de área de Broca ou Broca, é a área motora da fala. Então, muitos pacientes compreendem, mas não conseguem falar. São aqueles pacientes que nós falamos que têm afasia. Muitas vezes pá, 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 tá, 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 tá. Ele não consegue, motoramente falando, né? Ele não consegue expressar sua linguagem. Então, é a área de Broca, área número 44. Vamos focar um pouquinho nas questões motoras, então, lembrando que a pós é em movimento humano. Quais são as áreas corticais responsáveis pelo nosso movimento? São 3 áreas especificamente, certo? Vocês vão encontrar nessa imagem elas em amarelo, um amarelo mais queimadinho ali, chamado córtex motor primário. Em verde mais escuro, são 2 áreas juntas, chamadas então de área pré-motora e área motora suplementar. E o córtex pré-frontal. Como que ocorre o nosso movimento dentro dessas 3 imagens, dessas 3 regiões? Inicialmente, o córtex associativo pré-frontal, ele idealiza o movimento. Bom, eu vou pegar aquele copo d'água. É uma idealização. Logo em seguida, tudo isso em milissegundos, né, gente? O córtex motor associativo, que é a área pré-motora mais a área motora suplementar, ele planeja. Para a Nathalie pegar aquele copo, o que ela precisa? Elevar o ombro, fazer uma flexão de cotovelo, abrir punho e dedos, né? Para pegar o copo. O córtex motor primário efetivamente inicia aquele movimento. Então, primeiro eu tenho uma região que idealiza, outra região planeja como que eu vou executar e efetivamente o movimento é iniciado pelo córtex motor primário. Isso tudo é feito em conjunto de uma maneira muito rápida para que o movimento ocorra. Logo em seguida, o cerebelo detecta tudo que foi realizado, verifica se saiu como o idealizado, ele se conecta lá com o pré-frontal e verifica, bom, a Nathalie pegou o copo como era o planejado? Não, a Nathalie pegou forte demais e o copo que era de plástico virou água. O que é necessário para que na próxima vez que a Nathalie pegar o copo, aquele copo não amasse? Então, junto com o cerebelo e junto com os núcleos da base, nós teremos um refinamento e aí todas essas estruturas trabalharão novamente para quando eu pegar o copo pela próxima vez, não ocorra mais aquele erro. Por isso que nós sempre falamos, principalmente dentro da fisioterapia, da importância da repetição, né? O pessoal da educação física também sabe que quanto mais eu treinar, quanto mais eu repetir um determinado movimento, mais refinado ele vai ficar. Justamente porque eu tenho toda essa rede de regiões e de neurônios se comunicando para que eu realize um movimento com a melhor precisão possível e com menor gasto energético. Quanto mais eu realizar um movimento, se nós fizermos uma ressonância magnética funcional e avaliarmos as regiões do cérebro que são ativadas para realizar um determinado movimento, na primeira vez que o indivíduo realiza esse movimento, ou aquela ressonância magnética é toda brilhosa, várias regiões do cérebro aparecendo como ativas. Com o passar do tempo, eu vou treinando, eu vou repetindo e aí
outras regiões vão deixando de ser ativadas. Eu não preciso mais tantos neurônios envolvidos em um determinado processo. Isso é a base de um treinamento, é a base do que nós chamamos de neuroplasticidade, que falaremos em breve. Quando nós falamos de córtex, nós temos que conhecer, talvez muitos de vocês já tenham visto, mas não lembrem, ou lembrem do homúnculo de Penfield. Penfield foi um cientista que mapeou as regiões do cérebro e identificou, como nessa imagem, essa é a descrição do homúnculo de Penfield, que o giro pré-central, que é lá a região motora, ele tem como se identificar exatamente quais regiões do corpo que recebem neurônios partindo de quais regiões daquele giro. Então, no giro pré-central nós temos todas as questões motoras, é o homúnculo motor, e no giro pós-central, que já é no lobo parietal, que nós comentamos que são as questões sensoriais, sensitivas. Então, ele mapeou qual região do cérebro é responsável por inervar, por mandar neurônios para quais regiões do corpo. Por que no homúnculo de Penfield, eu vou aumentar aqui outra imagem para vocês entenderem, tem um linguão, tem um dedo maior, as pernas menores. No homúnculo motor, quer dizer que aquelas regiões maiores são as que têm maior representatividade. Lá no córtex frontal, né, tem maior regiões enviando mais neurônios. Automaticamente e anatomicamente, aquela região do corpo tem mais capacidade motora, ela tem uma motricidade muito mais fina e aguçada. É nítido que membros inferiores, por exemplo, joelho, pernas e pés, nós temos menos movimentos menos refinados do que mãos. Por isso que as mãos estão em uma proporção muito maior. Então, se vocês prestarem atenção, cada região tem uma quantidade diferente de neurônios. Nas questões motoras, ali na região da mão, exatamente como está na outra imagem, eu tenho uma maior região daquela cortical enviando neurônios e a mão automaticamente tem mais motricidade, tem mais neurônios eferentes ativando a musculatura. A mão tem mais movimentos refinados, flexão, extensão, abdução, rotações, do que o membro inferior, que é praticamente flexão, extensão, adução e abdução. Região da língua, região dos lábios também são mais ricos motoramente. Eu tenho mais movimentos de face, contrações mais refinadas do que antebraço, tronco, por exemplo. O homúnculo sensitivo é exatamente o mesmo raciocínio, mas para receptores sensoriais. Nós temos muitos mais receptores sensoriais, um número muito maior de células que recebem informações de tato, pressão, propriocepção na região do rosto, da língua, dos lábios e da ponta dos dedos do que na região do tronco. Existe um teste que nós podemos fazer que é chamado teste da discriminação de 2 pontos. Como ocorre esse teste? Nós pegamos 2 palitinhos e deixamos muito perto um do outro. Eu vou fazer aqui um faz de conta com meus dedos. Se eu pedir para o paciente ficar de olhos fechados e encostar aqueles 2 palitinhos, por exemplo, no antebraço, dependendo de o quanto esses 2 palitinhos estão distantes um do outro, mesmo sendo 2 estímulos diferentes, pode ser que aquele paciente diga que tu está dando apenas um toque. Porque na região do antebraço eu tenho menor número de receptores sensoriais por centímetro quadrado. Se eu encostar aqueles mesmos 2 palitinhos, com aquela mesma distância entre os 2 estímulos na região da face, o paciente vai dizer 2 estímulos. Tronco, então, gente, para tronco eu preciso de uma distância de pelo menos 6 a 7 centímetros entre um palito e outro para o paciente sentir como 2 palitos. Senão ele vai sentir sempre como um. Vou encostar 2 estímulos, um ao lado do outro na região do tronco, abdômen, e ele vai dizer que eu tenho um estímulo só, porque eu tenho menos receptores sensoriais. Na região da face, esses 2 palitos podem estar
meio centímetro, 2, 3 milímetros de distância entre um e outro que o paciente já sente como dois estímulos diferentes. Então, isso é por número de receptores sensoriais. E isso está 100% mapeado por Penfield no homúnculo. Regiões de maior representatividade no homúnculo de Penfield no homúnculo sensorial, são as regiões de mais percepção sensorial, de maior número de receptores sensoriais na pele. Regiões de menor representatividade são aquelas menos sensíveis, de uma maneira mais grosseira falando. Muito bem, falaremos agora dos núcleos da base. Eu contei para vocês, quando eu falei lá da substância cinzenta e da substância branca, que no nosso encéfalo, dentro da substância cinzenta, que é a região mais interna, existem algumas manchinhas mais escuras. Contei, não contei? Falei até da substância negra lá do Parkinson. Então, essas regiões mais escuras dentro da substância branca do cérebro, nós chamamos de núcleos da base. Algumas literaturas usam o termo gânglios da base. O que são os núcleos da base? São ilhas, regiões de substância cinzenta dentro da substância branca. Elas emitem e recebem projeções entre si e com o córtex, tálamo e tronco encefálico. São responsáveis por diversas funções, até porque são vários núcleos da base e cada um tem uma função diferente. Mas principalmente ajustes motores, aquele refinamento motor, fazer com que o movimento fique mais delicado, com menos erros, mais preciso, tá? Então ela auxilia no planejamento e na execução de estratégias motoras mais complexas. Dependendo do movimento, eu não vou ativar núcleos da base. Um chute, um lançamento, se eu já tenho esse movimento, eu já estou acostumada a realizá-lo, talvez eu não precise ativar núcleos da base, porque para mim aquele movimento não é complexo. Mas agora, me dá um violão para tocar, nunca toquei um violão, é um movimento extremamente complexo de membro superior. Eu vou precisar ativar núcleos da base, por exemplo. Vai depender muito de todo o histórico de movimentos que aquele indivíduo já presenciou, que já realizou, né? Isso vai lá da infância do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Além disso, os núcleos da base também fazem conexões com outras estruturas, para auxiliar também em funções cognitivas e de memória. Quais são os núcleos da base, então? Corpo estriado, que é dividido em substância negra, que é dividido em núcleo caudado e putamen, globo pálido, núcleo subtalâmico e substância negra. Vamos visualizá-los então, tá? Nessas regiões, elas têm uma coloração um pouco mais acinzentada. Essa ligação estabelecida entre os núcleos da base, o tálamo e as zonas corticais, ela é responsável por recolher informações das regiões sensoriais de todo o nosso corpo e integrar com sinais que posteriormente darão origem a uma nova ação muscular, a um movimento mais controlado, mais refinado e com menos erro. Então, para que vocês conheçam a localização de cada uma delas, nessa imagem vocês podem ver a região do estriado, que é formado pelo núcleo caudado e pelo putamen. Nós temos na região mais inferior a substância negra, logo acima da substância negra o núcleo subtalâmico e o globo pálido logo abaixo do putamen. Eu sempre brinco que o putamen junto com o globo pálido formam ali, parece a imagem do Wi-Fi, né?